Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à aula de matemática. Mas antes de iniciar a aula, a tia Ramile quer falar aqui para vocês que hoje, tá? Hoje nós fizemos um agendamento de trilhas, tá? E essas trilhas vão ficar até o dia 19. Vai começar hoje, a partir das 17 horas. E uma coisa muito importante que eu quero falar aqui com vocês é que a trilha de português, né? E a disciplina de português são duas trilhas, tá? As demais disciplinas somente uma trilha, mas português tem duas trilhas, tá? Então vocês fiquem ligadinhos aí, que às vezes faz uma e deixa de fazer a outra. Fica ligadinho também no tempo que vai ficar o agendamento, tá? Porque nós estamos no último trimestre do ano escolar. Então, o que que acontece, né? Para não deixar tudo para a última hora, para não ficar muito corrido no final, e aí vocês têm as trilhas para fazer, então se organiza aí durante essa semana, se vai fazer as trilhas à noite, se vai fazer as trilhas no período da manhã, para não deixar de fazer, tá, gente? Então, já estou avisando aqui a vocês que essa semana, né, de hoje, às 17 horas até o dia 19, às 23h59, as trilhas estão abertas, tá? Lembrando que a disciplina de português são duas trilhas, matemática uma, geografia uma, história uma, ciência uma. Também verifique se não tem trilha de inglês, de filosofia, tá? Para vocês ficarem com tudo em dia, tá bom? E aí, depois que a tia Ramile... Oi. Oi, Pietro. Fala, Pietro, primeiro. Oi, Laís. A de filosofia, o tio Alberto mandou antes, Isso. mas é que eu prego até hoje de filosofia, então vai ter outra de filosofia, só essa. Como eu falei com vocês têm que verificar se vai ter de filosofia também. Sobre filosofia, eu não sei. Eu sei sobre as disciplinas que a gente passa aqui para vocês, né? Que é ciências, português, matemática, história e geografia. Sobre a disciplina de filosofia, vocês precisam ver com o tio Dalberto, por isso que eu pedi para vocês verificarem, tá? Sobre a disciplina de inglês, também com a tia Cris, tá? Mas só lembrando, pessoal, que nós estamos na semana de trilhas. Então, a tia Ramira está falando aqui, está avisando, para que não fique assim, eu não sabia. Pietro, desativa seu microfone, por favor. Eu queria perguntar. É porque tá um chiado. Eu não sei se você aperta o microfone, fica fazendo, dando uns sons, tá? Mas enquanto a tia Ramiro estiver falando, ou qualquer colega estiver falando, não liguem, pessoal, o microfone, tá? Espera terminar e depois liga. Então, gente, só estou avisando, passando para avisar, para não deixar para a última hora. E também, todo mundo está fazendo. Eu estou aqui, ó, com 59 participantes por enquanto. E os 59 participantes, eu creio que todos agora já estão sabendo que nós estamos em semana de trilha. As trilhas de português, matemática, ciência, geografia e história serão abertas hoje, a partir das 17 horas. Não adianta sair daqui da live e ir lá nas trilhas fazer, não, porque ainda não foram abertas, tem um agendamento. Elas só vão estar abertas às 17 horas, tá? Às 17 horas elas vão estar liberadas. Por enquanto, fique aqui com a tia Ramile, com a tia Fabiana. Aí depois vocês vão lá e dão uma olhadinha, mas não esqueça de fazer as trilhas, tá? Porque vale nota. Então, vamos lá. Agora, Pietro, o que que você quer falar, amor? Tia, você recebeu as duas fotos do trabalho de matemática lá do dia 10? Amor, no caso, você manda para a tia Fabiana, não é isso? Porque, para mim, eu recebo os trabalhos da turma do terceiro B. Eu corrijo os trabalhos da turma do terceiro B. Quem corrige os trabalhos da turma do terceiro A é a professora Fabiana, tá?
para ficar melhor o contato com os pais, com os alunos. Nós dividimos assim, tá bom? E quem corrige os trabalhos do terceiro C é a tia Michele, tá? Então, as suas atividades, tenho certeza que foram encaminhadas para a tia Fabiana. E aí, se ela recebeu, ela também vai mandar um bilhetinho, uma pequena frase, dizendo se recebeu, tá? Aí você vai saber se ela recebeu, tá bom? Então, agora, encerrei aqui o assunto trilha, tá? Encerrei aqui o assunto trilha e vou começar com a nossa aula. Tia, até que dia? Vamos A que hora que a trilha vai abrir? às 17 horas. Então, vamos aqui. Encerrei o assunto trilha. Vamos à página 29. Lápis na mão. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. Observe o seu metro de papel e responda as questões a seguir. Antes de vocês responderem, né? Vamos analisar novamente aqui. Então, vamos fazer uma pequena lembrança do que a tia Ramile falou na última aula. Então, na última aula, a tia Ramile falou o quê? Que do 0 ao 1, nós temos 1 centímetro, não é isso? Do 0 ao 2, nós temos 2 centímetros. Do 0 ao 3, nós temos 3 centímetros. Do 0 ao 4, nós temos 4 centímetros. Agora, tia Ramile, do 4 ao 5, nós temos quantos centímetros? Nós temos 1 centímetro. Do 4 ao 6, nós temos 2 centímetros. Tia Ramile, o que são esses tracinhos, esses risquinhos entre os centímetros? Esses risquinhos, esses traços aí, são chamados de milímetros, tá? Dentro de 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Então, nós temos aqui um traço maior e temos aqui um traço médio entre os traços menores. Isso, ou seja, está dividindo, tá, gente? A quantidade de milímetro dentro de 1 centímetro, tá? Então, eu fiz aqui a primeira lembrança, tá? Para vocês. No caso aqui, ó, do 0 a 1, eu tenho 1 centímetro. Mas se eu quiser medir alguma coisa e der, eu vou colocar ela aqui, ó, no início do 0. E aí veio até esse tracinho aqui que a tia Ramile está apontando, ó. Então, esse objeto que eu vou colocar vai ter o tamanho de 1 centímetro e 2 milímetros, tá, gente? Então, vamos lá. Letra A. Para formar 1 metro, podemos usar várias partes com 20 centímetros cada uma. Quantas partes seriam usadas? Então, eu vou... Um metro tem 100 centímetros, não é isso? Então, eu vou precisar de quantas réguas com 20 centímetros para formar 1 metro? Então, para formar 100, eu preciso de contar 20. Quantas vezes para somar 100? Por que somar 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou escolher aqui um participante para me responder. 5. O primeiro aqui, que está na minha lista de participantes, é o Matheus Francisco. Então, responde aí, Matheus. Quantas dessas partes seriam usadas? 6 partes. 6 partes? Então, vamos lá. 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Então, vamos lá. Quantas vezes eu conto 20 para chegar no 100? Vamos lá na tabuadinha do 2, tá? Na tua tabuadinha do 2. Vamos pensar aí. Quantas vezes eu conto 2, tá? Para chegar aí no 10, tá? Pensa aí bem, ó. Quantas vezes eu conto 2 para chegar no 10? Eu conto 2 5 vezes, não é isso? E aí, chegou no 10. Mas a tia Ramile está falando de 100, não é isso? Mas é a mesma coisa, só a gente acrescentar mais um 0, tá? Se a gente for pela tabuada de multiplicação, fica fácil também, tá? Porque temos o 10, se a gente acrescentar mais um 0, que é no caso o 20, tá? Quantas vezes é somar o 20? 5 vezes, tá? Não é 6, tá? Quem colocou 6, quem colocou 7, vai corrigir aí, tá? Então, aqui, ó. 5. 5 partes, tá?
Então, 20 vezes 5 é igual a 100. Então, 5 partes. Letra B. Usando essas partes de 20 centímetros, quantos centímetros há em 1 metro? A tia Ramília acabou de falar várias vezes aqui. Quantos centímetros há em 1 metro? Rafael Zambaldi é o segundo aqui da minha lista. Rafael Zambaldi, quantos centímetros há em 1 metro? São 6 centímetros. 100 centímetros, tá? Então, 100 centímetros, pois 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 é igual a 100 centímetros, tá? Cada régua tem Tô com 100 uma centímetros. dúvida. Então, vamos aqui às dúvidas, tá? Então, vamos... Tô com dúvida. Tia, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Pedro. Qual é a sua pergunta? Olha, já que você falou que tem, tipo, dentro de metros tem milímetros, tem centímetros, e dentro de centímetros tem milímetros, tem algo menor que 1 milímetro? No caso aqui, enquanto... Não, você está perguntando se tem algo menor do que milímetro? Ah, tá. Entendi. Tá. Olha, eu até o momento só estudei, tá, os milímetros e centímetros, tá? Mas eu posso pesquisar para você, para procurar saber se tem algo menor, tá? Eu me foquei mais nos milímetros e nos centímetros, tá? Então, aqui, quem mais está com dúvida? Então, tia Ramile pode ver se existe algo menor do que milímetro, tá? Se alguém souber aí, pode também estar falando. Fala, Matheus, qual é a sua dúvida? É porque na aula da tia Fabiana, ela falou alguma coisa de 16 horas do tio Dalberto. 16 quer dizer 18. Às 6 horas ela falou alguma coisa dele. Ah, Eu tá. não entendi. Olha, como foi na aula dela e eu não estava, então eu não vou saber te responder, tá? Mas daqui a pouco vai ser a aula dela e você pode perguntar. Tá bom? Agora vamos às dúvidas. Levar a carteirinha de cristal lá na... Veterinário? É. Tá bom. Gabriela Perim. Nossa, pai, hoje eu achei que você tinha levado a carteirinha. Eu ia até falar, porque eu fiquei vendo assim. Ah, ele pegou a carteirinha. Eu ia falar, só que eu pensei que você já tinha pegado. Terceiro ano, vocês estão vendo por que vocês não podem deixar o microfone de vocês aberto? Tá? Porque tudo que acontece na casa de vocês, a gente fica sabendo. Tá bom? Então, Gabriela Perim, cuidado aí com o seu microfone, porque eu sei que a vida continua dentro de casa, mesmo que você esteja estudando dentro de casa ou não, a vida continua. E aí tem mais pessoas dentro de casa e elas vão querer conversar, querer falar. Existe problema nisso, tia Ramile? Não, mas às vezes é uma coisa que não é para ser aberta para todo mundo. Então, gente, muito cuidado. Desativa o microfone. Ativa apenas o microfone quando você for falar. Se tiver acontecendo algum barulho com relação a qualquer coisa dentro de casa, desativa o microfone, tá bom? Só se fosse uma coisa assim, a casa tá pegando fogo. Aí você ativa o microfone, tá? Aí que eu vou falar assim, sai correndo que eu vou ligar pro bombeiro, tá? Mas assim, tia, minha casa tá caindo. Aí você ativa o microfone, que aí a tia Ramile vai ligar pro bombeiro. Mas por enquanto, só ativa o microfone quando for mesmo para dar resposta, tá bom? Fora disso, por quê? Porque às vezes o pai está conversando com a mãe, é um assunto que a gente não precisa saber, tá? A avó está conversando com o tio, e aí, entendeu? Não é por mal, eu sei que não é por mal, porque a vida continua. Por isso que a tia Ramile pede, a tia Michele pede, a tia Fabiana pede. Quando tiver alguém respondendo, ou a tia falando, desativa o seu microfone, tá bom? Então, vamos aqui. Então, vamos aqui. Não entendi, Ada, o que você falou. Eu posso tirar essa atividade? Eu não estou entendendo o que você está falando, Ada.
Então, vamos aqui, ó, página 29. Juliana tem Tia um metro de Ramile. papel. Gente, deixa a tia Ramile terminar a aula. Deixa a tia Ramile terminar a aula. Nós já estamos atrasados em matemática. A tia Ramile está fazendo correção com vocês. Então, significa que é uma correção que vocês precisam conferir no de vocês, conferir na telinha, tá? Então, vamos lá. Juliana tem um metro de papel parecido com o seu. O mesmo metro que você tirou aí do material de apoio. Ela está medindo o comprimento e a largura de um caderno. Observe como ela posicionou o metro para fazer essas medições. Então, ela posicionou o metro dela. A folha de papel, né, começou o quê? No 0, não é isso? E foi até aqui. Então, vocês prestem bem atenção onde parou, ó. Olha, tá vendo que tem 3 pontinhos laranjas? Laranja, então tem 3 pontinhos laranja. Então, parou aqui, ó. Então, nós temos 14 centímetros. E quantos milímetros aqui? Considere o comprimento com a maior medida. Qual a maior medida? 14 centímetros e mais alguns milímetros, tá? Observe como ela posicionou o metro para fazer essas medições. Letra A. Juliana disse que o comprimento do caderno mede 14 centímetros e 5 milímetros. Você acha que a medida está certa ou errada? Então, vou escolher aqui um participante para me responder. Luca Ferreira, fala para a tia Ramile, essa medida está certa ou está errada? Tá certo. Isso, ela está correta, não é isso? Porque, ó, então vamos aqui, ó. Do 14 ao 15, nós temos 1 centímetro, né? E 1 centímetro, não é isso? Dentro de 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. E esse tracinho médio aqui, ele mede o quê? A metade dos milímetros dentro de cada centímetro. Então, desse lado aqui, ó, se eu for contar desse lado até esse tracinho médio, eu vou ter 5 milímetros. Se eu for contar desse tracinho médio até o tracinho maior aqui no 15, eu vou ter mais 5 milímetros. Então, como parou aqui, eu tenho 14 centímetros e 5 milímetros. Está correto, tá? A medida está correta. Então, letra B. Para medir a largura do caderno, Juliana colocou o 0 no metro. Deixa eu tirar aqui. No metro de papel, bem no canto, tá vendo? Então, toda vez que vocês forem medir alguma coisa, vocês vão ter que colocar o objeto. Ô tia, Oi, Heitor. aqui, volta lá na página 29 que eu não prestei atenção. Pois é, meu amor, tia Ramile não pode voltar aqui agora. Se no final da aula, a tia Ramile volta. Então, vamos aqui, se der tempo. Se não der tempo, você pode ir lá na correção, tá bom? Você pode ir lá na correção às 16 horas. Então, vamos aqui, ó. Para medir a largura do caderno, Juliana colocou o 0 do metro de papel bem no canto. Então, ela colocou aqui, o papel começou aqui no 0, tá? Qual é a medida da largura do caderno dela? Então, eu vou escolher aqui um participante que gostaria de responder, tá? Vou escolher aqui um participante. Sofia Couto, você gostaria de responder essa? Qual é a medida da largura do caderno dela? 8 centímetros e 7 milímetros. Então, vamos ver se a Sofia acertou. Então, aqui tem 8 centímetros, tá vendo? Aqui, ó, tem uns pontinhos aqui, ó, tá vendo? Isso mesmo, Sofia. 8 centímetros e 7 milímetros. Parabéns! Então, vamos continuar. Número 3. Cauê disse que a porta da sala tem 2 metros e 10 centímetros de largura. Tá, gente? Comprimento, tá? É de baixo a cima, tá? Largura, assim. Cauê disse que a porta da sala tem 2 metros e 10 centímetros de altura, tá? Altura, tá, gente? Como você acha que ele fez para medir a altura dela usando o metro como seu? Então, o metro que Cauê tem é igual ao seu. Só tem 1 metro, só tem 100 centímetros. E a porta tem altura
de 2 metros e 10 centímetros. Felipe Magnago, por favor, desativa o seu microfone. Obrigada. Então, vamos aqui, ó. Ele tem uma fita métrica igual a de vocês. A de vocês tem a medida de 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Só que a porta tem 2 metros e 10 centímetros. Então, como que você acha que ele fez para medir a altura dela usando 1 metro como seu? Então, eu vou escolher aqui um participante que está com a mão ativada para responder como que acha que foi feito essa medida aí da porta. Emanuele, gostaria de responder, Emanuele? Responde para mim, Emanuele, como que você acha que ele fez para medir a altura dela? Ele mediu com a nossa uma metade e a outra metade ele riscava para cima e continuava no zero aí em diante. Isso é uma solução também, né? Para saber de como que o Cauê chegou nessa medida 2 metros e 10 centímetros da sala. Bom, mas só existe essa possibilidade do Cauê ter medido assim com a fita e depois colocou um tracinho e continuou novamente? Tem alguém que gostaria de responder, de falar de que outra forma Cauê, tá certo o que Manuele falou, uma outra forma que Cauê pode ter usado, tá? Para medir a porta. Então, vamos aqui aos participantes. Alguém ativando a mãozinha que gostaria de responder essa? Então, vamos aqui ao Lorenzo. Fala, Lorenzo. Eu vou responder essa resposta. Eu botei duas vezes de 1 metro mais 10 centímetros. No caso, Lourenço está perguntando aqui como você acha que ele fez para medir a altura dela. Ou seja, ele precisou medir, ele precisou pegar a fita e chegar perto da porta e medir. Então, a Emanuele falou que ele pode ter usado a fita dele, né? Colocou, mediu, deu 1 metro. Ele começa de novo com a fita, deu mais 1 metro, e aí ele começa novamente para ver os centímetros. Então, gente, não existe só essa possibilidade. A outra possibilidade é ele pedir ajuda, não é isso? Como ele estava na sala, né, de aula, então pensa aí bem que algum coleguinha com uma fita igual a dele pode ter ajudado ele, tá? Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal, mas, tá? Lembrando que existe possibilidades aí de alguém ter ajudado o Cauê, né? Cauê ter uma fita igual a dele e ajudado ele a medir, tá? Segurada, onde termina e começado novamente. Então, vamos para o próximo. Antes da tia Ramile entrar aqui no próximo, tá? Eu quero falar com vocês o seguinte. Até peguei aqui a minha apostila. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Paramos aqui na página 3. Na página 30, não é isso? Na página 30, temos o Vamos Brincar. Nesse caso aqui, essa página 30, Vamos Brincar. A página 31, tá? É sobre essa brincadeira aqui, de fazer um avião. Aqui tem as coordenadas de como fazer esse avião. Só que essa atividade nós teríamos que fazer em sala de aula, ou até mesmo na aula de educação física, para ver o lançamento, o primeiro, o segundo, o terceiro lançamento dos colegas. E todas essas respostas aqui seriam uma resposta pessoal. Precisaria fazer esse avião, lançar, para poder colocar as respostas aqui. Aí, nós pulamos também para 32. Na página 32, é a mesma coisa. Vai precisar do avião, vai precisar no número 3, no número 4, vai precisar também aí da fita de vocês para estar medindo e precisaria estar em sala de aula. Por exemplo, aqui está pedindo as medições de largura de sala, comprimento da porta da sala, altura dos alunos,
comprimento do quadro da sala. Por exemplo, todas essas informações aqui, não tem como a gente colocar a resposta, porque nós não estamos em sala de aula. Mas vocês que têm aí a fita de vocês, de papel, vocês podem estar medindo as coisas na casa de vocês. Vocês podem estar fazendo esse avião de papel, fazendo com o primo faz um, você faz outro. E aí vocês brincam, né? Lança o avião e depois vocês vão contar a que distância cada um o avião chegou, tá? Então, assim, são páginas que nós precisaríamos estar juntos, tá? Para fazer essas atividades aqui, tá? É a maior distância, então precisaria colocar em prática para poder responder essas páginas. Então, por isso, nós vamos pular para a página 32, embaixo do número 4, tá vendo? Embaixo do número 4. Aí temos aí uma informação, tá? Eu quero que vocês leiam essa informação aqui que a tia Ramile colocou aqui, ó. Para medir a distância da linha de lançamento do avião até a ponta que ele caiu. Então, dessa informação para cá, essa informação é muito importante. Por quê? O que está falando essa informação? Usamos o metro, tá vendo? A palavra metro. O símbolo de metro é M minúsculo. O centímetro, CM, e até o milímetro, MM, que tem os símbolos para medir comprimentos maiores, para medir coisas pequenas, como a tia Ramile falou, coisas minúsculas, milímetros, coisas pequenas, centímetros, coisas um pouco maiores, né, que não dá para medir em centímetros, a gente mede em metros. E aqui temos uma informação, ó, para medir comprimentos maiores, como a distância entre duas cidades, usamos o quilômetro. O quilômetro, o metro, centímetro, milímetro são medidas de comprimento, tá, gente? Não é comprimento, não, é comprimento. Cumprimento é cumprimentar alguém, dar a mão, falar oi, cumprimentou. Comprimento é o tamanho, a distância das coisas, dos lugares, tá? O tamanho das coisas. Então, existe essa diferença aí. Continuando aqui, agora nós vamos passar para a página... Ah, tá. Bom, tia Ramile não vai passar ainda para essa página, eu vou aqui abrir, desativa a mãozinha, quem ativou a mãozinha para a resposta, e agora ativa a mãozinha para quem está com dúvidas, tá? Para quem está com dúvidas, a tia Ramile vai estar tirando as dúvidas. Matheus Francisco, qual é a sua dúvida? Matheus Francisco. Esqueci qual era a minha dúvida. Ah, tá. Felipe Magnagro, qual é a sua dúvida? Não, tia, eu só queria ver se a minha mão vai ser boa, porque às vezes a mão tá travada às vezes no celular, sabe? Entendi. Richard, qual é a sua dúvida? Ô tia, eu descobri uma coisa menor do que Milímetro, então fala aí pra gente. milímetro. Micrômetro. Ah, micrômetro, muito bom, tá vendo essa informação? Legal, tia Ramile não tinha pesquisado, muito bom. Obrigada, tá? Então, aí você Tem outros também. Isso, muito bom ser curioso, né? Pesquisar, tá? Parabéns aí. Luca Ferreira, qual é a sua dúvida? Não, eu também sei que negócio de... Não tô entendendo, Luca. Eu também sei um negócio lá que... Do micrômetro? Menor que milímetro. Ah, menor do que o micrômetro. Qual que você achou? Picômetro. Não entendi, repete. Picômetro. Ah, tá, entendi. Isso aí. Então, se mais alguém souber, quiser falar, tá, gente? Pode falar. Heitor de Oliveira, pode falar. Tia, também tem 10 metros. Decímetro?
Decímetro. Decímetro. Ah, tá, entendi. Decímetro. Tá. Quem mais quer falar? Richard já falou, Lucas já falou. Então, gente, a outra Ô, parte, tia, eu posso falar de novo? Só menor do que fala, micrômetro é sim. nanômetro. E menor do Repete. que nanômetro é picômetro. Isso mesmo. Então, gente, só que na régua aí, nas fitas que nós estamos falando, apenas nós estamos trabalhando o milímetro e os centímetros, não é isso? Então, para não confundir as crianças que entraram depois, eles perguntaram quais são as medidas menores que milímetros, tá, gente? Então, nós não estamos estudando aí o que eles estão falando, não, tá? Nós estamos estudando a partir do milímetro, centímetro, metro. Mas eles tiveram curiosidades e pesquisaram quais são as medidas menores do que os milímetros. Então, aí eles trouxeram aqui para a gente, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a aula, a gravação dessa aula, e aí espero vocês às 14 horas, Tá, tia. tá? Tia, posso cantar? Tia, posso cantar? Pode cantar. Ó Deus de eu sei que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomoda a todos que estão contra ti, Jeová. Nada pode cercar o orgulho do meu coração. Desmanchares eu abro mão. Os palácios não quero, não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu.